Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. E hoje nós estaremos recapitulando a lição número 12, que tem como título Convivendo com os Outros, dando continuidade, né, ao estudo do livro de Colossenses. E, sem sombra de dúvida, a convivência ela é extremamente importante, né, entre as pessoas. Como nós estabelecemos a convivência com as pessoas pode determinar o êxito da nossa vida ou mesmo o fracasso da nossa vida. Então a Bíblia diz, se depender de você, viva bem com todo mundo. E nós vamos exatamente tentar estudar à luz do livro de Colossenses, ampliado com as lentes das Sagradas Escrituras, contextualizando o texto com o contexto, fazermos essa reflexão e essa recapitulação da lição. E nesse momento eu gostaria de chamar você para lermos juntos Colossenses capítulo 4, versículo 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Então esse texto ele fala de convivência, fala de palavras. As palavras elas podem nos ajudar a estabelecer relacionamentos saudáveis. Por uma palavra a gente pode construir nas pessoas perspectivas positivas ou mesmo perspectivas negativas. Tem um livro muito interessante chamado O Poder da Língua. Não lembro bem qual autor, mas você pode procurar, pesquisar na internet e você, encontrando, pode comprar esse livro que pode lhe propiciar condições para que você analise o poder que as palavras elas têm na vida de uma pessoa. Em Provérbios também diz um texto interessante, como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E quais são os tópicos que nós vamos estudar nesta lição? Primeiro, nós vamos estudar sobre maridos e esposa, como deve se estabelecer esse relacionamento. Segundo tópico, pais e filhos, como deve se estabelecer esse relacionamento, como deve ser essa convivência. Terceiro, relações do trabalho. É interessante observarmos que as relações que estabelecemos dentro da nossa casa refletem a relação que nós vamos estabelecer dentro do trabalho, na escola, na universidade, na faculdade, onde nós estudamos e na vizinhança. A casa reflete muita coisa importante. Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata que tem um livro interessante, A Casa e a Rua, que mostra muito bem o poder da nossa casa, o poder da nossa convivência, o poder que exerce aquilo que nós estabelecemos dentro da nossa casa. E o quarto tópico é orando uns pelos outros. O quinto tópico, sábios no modo de agir. Então são esses 5 tópicos que vamos analisar nesta lição. E para que nós possamos introduzir, né, essa temática importante, convivendo com os outros, poderíamos analisar e refletir com vocês o seguinte: há semelhanças entre administrar os negócios e cuidar da família, uma vez que ambos são contextos que nós estamos inseridos como pessoas, e para que nós possamos entender aquilo que nós estabelecemos na família, aquilo que estabelecemos no ambiente de trabalho, tem um poder excepcional, nós devemos entender e compreender que existem alguns princípios. E eu vou colocar aqui pelo menos 4 princípios que eu considero importantíssimos. Primeiro, o consenso dos valores. O indivíduo que tem valor na vida, que estabelece os valores, ele pode fazer uma diferença grande. Esse é um princípio extraordinário. Segundo, clareza nas metas, porque quem fracassa no preparo, prepara-se para o fracasso. Terceiro, objetivos compartilhados. Quarto, a responsabilidade individual. Eu não posso cobrar do outro aquilo que não está em mim. Eu não posso cobrar intensivamente de outra pessoa aquilo que eu não sou capaz de fazer ou que eu não tenho condições ou capacidade de realizar. Sendo assim, queridos, é importante refletir o seguinte: os mesmos princípios que nós colocamos aqui, né, eles se aplicam também ao ambiente da convivência na igreja, porque nós não somos isolados, ou nós não podemos ser num canto uma coisa e em outro outra coisa. Os princípios que estão estabelecidos ali dentro da nossa casa, eles devem serem reproduzidos
nos outros ambientes que expressa uma convivência social, né, esses princípios devem ser postos em prática. Ou seja, a igreja ou qualquer outro ambiente deve ser analisado como na perspectiva de uma família ampliada. Portanto, vamos agora ao primeiro tópico da lição: marido e esposa. Um casamento cristão saudável, ele é marcado por algumas coisas que eu considero importantes e que fazem parte dos ensinamentos da carta de Paulo, e especialmente aqui do livro de Colossenses, no capítulo 3. Primeiro, a reciprocidade. Segundo, o diálogo. Já dizia Chacrinha, o velho guerreiro, né? Quem não se comunica se trumbica. E isso é verdade. O diálogo, ele é fundamental para que um diálogo transparente, um diálogo amigável, ele é necessário para que nós possamos estabelecer uma convivência saudável dentro da família. A cumplicidade e a harmonia. Veja, que são 4 bases importantes para um casamento saudável. E à medida que o marido e a esposa caminham em cooperação, caminham juntos, aprendendo a ouvir, ser ouvido, ceder e servir ao outro, o casamento ele vai se fortalecendo. Efetivamente, não é que vai existir a perfeição, mas pode existir exatamente aquilo que é necessário para uma boa convivência. Então, sendo assim, a família, o casamento, essencialmente, ele cresce em confiança e se torna um ambiente em harmonia, segurança, e alegria e felicidade. Porque se a meta não for a felicidade, vai ser o quê? Vai ser a infelicidade? Não. Efetivamente, que o casamento saudável ele deve ser marcado, dizendo mais uma vez, pela reciprocidade, pelo diálogo, pela cumplicidade e pela harmonia. São princípios necessários para que um casamento ele seja saudável e uma família também seja saudável. O segundo tópico da lição, pais e filhos. A Bíblia ensina 4 passos essenciais para a criação dos filhos. Então a gente sabe que o 5º mandamento diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o próprio Jesus disse, esse é o primeiro mandamento com promessa. Está ali em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio também nos ensina também a necessidade dos pais ensinarem aos filhos, né? E diz lá, andando pelo caminho, deitando, levantando-se, em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, deve ser estabelecido esse diálogo saudável entre pais e filhos. Bom, então, quais são os 4 passos essenciais? O ensino constante, como eu disse, que está ali no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, versículo 7, em qualquer lugar que esteja na casa e em todos os momentos deve ser, em relação dos pais para com o filho, um momento de ensinamento, um momento de aprendizagem. O segundo passo essencial é o exemplo coerente. Você não pode ensinar uma coisa e fazer outra. Tem que existir coerência no processo de ensino-aprendizagem. O pai tem que ensinar mais pelo exemplo. Veja, o que é que a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz, que nós somos cartas abertas e lidas. Então, você é como uma carta aberta. As pessoas estão analisando você, estão olhando você, estão copiando você. E os filhos, eles tendem a copiar os pais. O terceiro passo é essencial, uma disciplina amorosa. Não pode existir violência, pode existir disciplina, mas violência jamais. Se eu analisar aqui, essa história, ela é contada, eu vi no rádio uma vez uma pessoa contando a seguinte história, que o filho era muito espancado pelo pai, ele era um garotinho, tipo até 10 anos de idade, e o pai batia muito naquele menino, e teve um dia que a vela caiu sobre um pano lá onde estava, o menino derrubou e queimou um pouco. O menino ficou com tanto medo de apanhar do pai que tirou a própria vida. Então, veja que a disciplina ela é amorosa. A disciplina é para construir e não para destruir pessoas. Nesse sentido, é preciso que nós estejamos atentos. E o quarto passo essencial é a condução cristocêntrica, que seja Cristo o árbitro supremo, que seja Cristo aquele que vai direcionar,
que seja Cristo aquele que vai ser o exemplo. Até porque ele foi exemplo de filho, ele foi exemplo de amigo. Então, que assim Deus nos ajude para que a condução na criação dos filhos, ela seja cristocêntrica. E, meus queridos, assim poderíamos dizer, quando a criação é guiada pelo ensino, pelo exemplo, pela disciplina, pela condução cristocêntrica, os filhos refletem as bênçãos em um ambiente onde todos vivem em harmonias com princípios cristocêntricos. Se você analisar bem direitinho, faça a sua parte. Você pode dizer, mas eu fiz tudo isso e meu filho está distante dos caminhos do Senhor. Não se importe com isso. Faça sempre a sua parte. Continue orando, continue se dedicando, continue sendo exemplo. A Bíblia diz lá em Provérbios, lança os teus pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Vamos agora a mais um tópico da lição, né, que é exatamente relações de trabalho. É o terceiro tópico aqui da lição. Quais são as relações de trabalho? A gente estudou as relações na família, marido e esposa, a relação com os filhos, e esse indivíduo que é formado dentro de uma casa, dentro de uma família, qual vai ser o papel dele que ele vai desempenhar nas relações do trabalho? Quer ele seja um patrão, quer ele seja um empregado, quer ele seja um empreendedor, quer ele seja um funcionário. Veja, eu desejaria ler com vocês aqui no livro de Colossenses. Eu acho que seria importante abrir aqui no livro de Colossenses e ler esses textos aqui no capítulo 3, versículo 22 até o versículo 25, diz o seguinte, notai bem, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz justiça receberá em troco justiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Agora, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes o Senhor no céu. Aqui Paulo apresenta princípios duradouros para as relações de trabalho, que deve haver cumplicidade. Na medida que ele exige que uma pessoa, um trabalhador, ele seja disciplinado, ele seja responsável, ele cumpra bem as suas obrigações, não é só o trabalhador que deve estabelecer isso. Quem é empreendedor também deve ter esses princípios também na sua forma de conduzir os negócios. E havendo harmonia, havendo respeito, haverá prosperidade. Onde há harmonia, onde há respeito, existe prosperidade. Então, aos empregados, o que é que a Bíblia traz para a nossa reflexão? Integridade, excelência, consciência cristã e responsabilidade social. Responsabilidade com aquilo que faz. E aos empregadores também, aos empreendedores também, justiça, equidade, humildade e responsabilidade espiritual também. Então tem que existir cumplicidade, mesmo quando não concordamos com o contexto cultural em que certos textos bíblicos foram escritos, precisamos reconhecer a autoridade. Evidentemente que esse texto foi escrito em um contexto. Naquele contexto existia a escravidão romana, mas Paulo não está pedindo que a escravidão romana seja reproduzida nas condições de trabalho. Se a gente lê apenas Colossenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 22 até o 25, a gente vai entender que a responsabilidade é só do empregado. E não é, porque no capítulo 4, a partir do versículo 1, vai mostrar a responsabilidade do outro. E então, não é que a gente precise entender que aquele contexto cultural, Deus ele fosse favorável, ou mesmo a igreja cristã fosse favorável ao regime escravista que existia naquela época, de maneira nenhuma. Até porque aqui já prevê a responsabilidade social, o compromisso e a cumplicidade. Você entendeu? Você diga amém onde você está. E agora o próximo ponto, né, o quarto ponto da lição, orando uns pelos outros.
Em Colossenses capítulo 3, 4, versículo 3 e 4, diz o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Então, aqui Paulo concentra a sua oração em dois pedidos essenciais. O primeiro, a abertura das portas, abertura de portas ao Evangelho. Segundo, clareza na pregação do Evangelho. Então, a abertura das portas do Evangelho depende muito do nosso comportamento, da maneira que nós somos, do nosso testemunho, né? Então, Paulo pede que a igreja ela tenha isso, a igreja de Colossos ela tenha isso. Ela tem as condições morais, éticas e espirituais para abrir as portas do Evangelho. E, por outro lado, a clareza na pregação do Evangelho. O Evangelho que Jesus pregava era um Evangelho bonito, baseado nas parábolas, baseado no exemplo. Primeiro no seu exemplo, no exemplo daquilo que ele ensinava e do poder da sua palavra. E no final do verso 4, né, aqui do capítulo 3, eu vou ler o versículo 3 e 4, diz o seguinte: pois nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, e não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Veja, aqui Paulo ele deixa claro que ao anunciarmos o Evangelho não é opcional, mas uma necessidade imposta. E Paulo ele dizia: e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sobre mim impõe-se essa responsabilidade, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então nós temos uma responsabilidade. Por isso que os princípios éticos e morais devem envolver a vida de um cristão quando está próximo de outra pessoa e quando é preciso mostrar o poder do Evangelho transformador para outras pessoas. E para isso, a oração ela tem um poder extraordinário. Quando ele diz orar uns pelos outros. Então a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência, como diz Ellen White no livro Caminho a Cristo. E por fim, o último tópico é sábios no modo de agir, né? Então, meus queridos, para sabermos como responder a cada pessoa, nós devemos depender do Espírito Santo, porque ele vai nos conceder. Veja o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 4 do livro de Colossenses. Veja o que diz. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, e testifica claramente, é o vingador. Veja, como é que nós devemos responder às pessoas conforme esse texto aqui? E lembre-se de uma coisa, que a você e a mim não depende de vingança nenhuma. Entregue tudo a Deus, mas não entregue a Deus como se Deus ou se Jesus fosse o seu capataz. Tem nada não, ele fez comigo, mas Deus vai pegar ele lá na frente. Não queira isso. Deus, nem Jesus, é o seu capataz, é o seu jagunço para que você possa usar para descontar nada de ninguém. Então, como é que deve ser, segundo o texto aqui, como nós devemos responder a pessoas, né, o que o Espírito Santo ele vai nos conceder para isso? As palavras certas, o momento certo e o propósito certo. Se a gente seguir esses passos, olha, a Bíblia diz o seguinte: o varão pode tropeçar em muitas coisas, mas se ele não tropeçar na língua, ele é sábio. Onde a gente mais tropeça é na língua. Então, as palavras certas, o momento certo e o propósito certo é essencial para que nós possamos construir relações saudáveis. Ou seja, isso vai preparar o ouvinte. Quando a gente tem a palavra certa, o momento certo e o propósito certo, a gente está preparando o ouvinte para receber a mensagem que nós somos chamados a anunciar. E nesse sentido é preciso confiar no poder do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo possa nos ajudar a falar aquilo que é essencial e necessário no momento certo. Meus queridos, para terminar aqui, para fazer o fechamento aqui da nossa lição, né? Quando lá se torna um lugar sagrado,
a missão de Cristo, né, nasce... o que é que vai acontecer? A missão de Cristo nasce na família, avança além mar e impacta a sociedade no trabalho e nas relações interpessoais. Então, nós seremos instrumento nas mãos de Deus, tá certo? Mas lembre-se que a primeira instituição que Deus criou foi a família. Tudo vai começar na família, certo? Então, faça da sua família um lugar de bênção. Que tenhamos relações saudáveis para que no trabalho, na sociedade, isso possa ser colocado em prática de maneira saudável. Aí sim, nós teremos, ou nós teríamos uma sociedade, uma comunidade, nós teríamos uma convivência entre as pessoas mais saudáveis. Então, assim, que Deus nos abençoe, que Ele possa colocar essa palavra em nosso coração, né? E vamos, nesse momento, fechar os olhos onde você está e fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos pela recapitulação de mais uma lição